Nós vamos falar agora de uma função, que é uma função de análise lógica chamada função C, que é uma condicional que nós vamos explicar agora passo a passo como funciona aqui dentro do nosso Excel 2003. Então acompanha comigo passo a passo. A função C, ela é composta por 3 argumentos separados por ponto e vírgula. O primeiro argumento da função C contém o que nós chamamos de teste lógico. Um teste lógico é aquele que eu tenho que analisar e responder se ele é considerado verdadeiro ou falso. Se o usuário considerar o teste lógico verdadeiro, então ele vai direto para o segundo argumento, que é onde está a resposta se o teste lógico for considerado verdadeiro. Agora, se o usuário considerar o teste lógico do primeiro argumento falso, então ele deve ir direto para o terceiro argumento, que é onde está a resposta se o teste lógico for considerado falso. Então é assim que funciona a nossa função C. Primeiro argumento é um teste lógico, do qual eu tenho que avaliar entre verdadeiro e falso. Segundo argumento é a resposta se o teste lógico for verdadeiro. E o terceiro argumento é a resposta se o teste lógico for considerado falso. Vamos verificar isso numa análise melhor. Então, teste lógico aqui no primeiro argumento, segundo argumento, parte verdadeira, terceiro argumento, parte falsa. Se eu avaliar o teste lógico como sendo verdadeiro, a ideia era ir direto para o segundo argumento e o que tiver dentro do segundo argumento já vai ser a resposta final da função C. E aí eu não vou utilizar o argumento falso, que é o terceiro. Agora, se eu disser que o teste lógico é falso, então eu devo ir direto para o terceiro argumento e esquecer que o segundo argumento existe. Aí eu só respondo o que está dentro da parte falsa, dentro daquilo que está no terceiro argumento da nossa função C. Pegando alguns operadores de comparação que podem aparecer nas provas em relação ao teste lógico, nós poderíamos ter o sinal de igualdade, como por exemplo um teste lógico indicando como exemplo A1 igual B1, ou o sinal maior, A1 maior B1, ou o sinal menor, A1 menor do que B1, ou ainda o sinal maior ou igual, A1 é maior ou igual a B1, ou o sinal menor ou igual, A1 é menor ou igual a B1, ou ainda o sinal de diferença, o diferente. O diferente dentro do Excel é um sinal menor seguido de um sinal maior. Observa, um sinal menor seguido do sinal maior significa diferente, significa diferença. Então aqui o teste lógico está pedindo se A1 é diferente de B1. Esses são os operadores de comparação que nós podemos encontrar em funções, em testes lógicos dentro da função C. Ok? São esses operadores de comparação. Claro que agora eu vou exemplificar tudo. Esse primeiro exemplo está perguntando se A1 é igual a B1. Observa, A1 é igual a B1. Quanto vale A1? A1 vale 4. Quanto vale B1? B1 vale 9. Então, 4 é igual a 9? Não. Então, eu não posso ir no segundo argumento, tenho que ir direto para o terceiro argumento, porque eu disse que o teste lógico é falso. Ele me perguntou, 4 é igual a 9? Eu disse, não, é falso. Então, eu vou direto para o terceiro argumento, que nesse caso tem D4, e D4 vale 100. Então, 100 tem que ser a resposta dessa minha função C. É assim que funciona a função C. Eu analiso o teste lógico entre verdadeiro e falso, mas se eu responder que é verdadeiro, eu tenho que responder C2 aqui, ó. Agora, se eu responder que é falso, eu tenho que responder D4. Eu disse que era falso, porque ele perguntou se 4 é igual a 9. Não, 4 não é igual a 9. Então, vou direto para a parte falsa, que é o terceiro argumento, que tinha D4, e D4 vale 100. Vamos fazer isso bem passo a passo. Olha só, o teste lógico era A1 igual B1. A parte verdadeira dessa função C era C2 e a parte falsa dessa função C era D4. Então é sempre assim a função C. Primeiro argumento, teste lógico. Segundo argumento, a resposta se o teste lógico é verdadeiro. E o terceiro argumento, a resposta se o teste lógico é falso. Como nós analisamos? Se A1 é igual a B1. Quanto vale A1? A1 vale 4. Quanto vale B1? Vale 9. Então ele perguntou 4 é igual a 9? Aí eu respondi falso. Sempre que eu responder falso para a função C, eu tenho que ir direto para o terceiro argumento. E aí o que tem dentro do terceiro argumento já vai ser a resposta da função C. D4 vale quanto? D4 vale 100. Então o resultado final dessa função C, como eu já tinha mencionado antes, é 100. É assim o funcionamento desta função de análise lógica chamada função C, que é muito importante aí nas provas de concurso. Mas vamos fazer mais um exemplo.
Esse próximo exemplo está perguntando como teste lógico, já com outros valores aqui apresentados, se A1 é maior que B1. E aí a parte verdadeira, esse é o teste lógico, a parte verdadeira é C2 e a parte falsa é A2. Porque a ordem é sempre essa, teste lógico, parte verdadeira, parte falsa, sempre lembrando também que quem separa os argumentos é o ponto e vírgula, né? Então vamos avaliar. Quanto vale A1? A1 vale 6. Quanto vale B1? Agora B1 vale 3. Então ele está perguntando se 6 é maior do que 3. 6 é maior que 3? Sim, verdadeiro. Como eu disse que o teste lógico é verdadeiro, eu vou direto para a parte verdadeira, que é o segundo argumento, que nesse caso tem C2. Então já vai ser a resposta ao que está em C2. C2 vale 2. Então o resultado final vai ser 2, porque eu respondi que o teste lógico é verdadeiro. E quando eu respondo que o teste lógico é verdadeiro, eu vou direto para o segundo argumento, e nesse caso o segundo argumento tinha C2, e C2, coluna C, linha 2, vale 2, por isso o resultado.